Pensa só no desafio que é ser veterinário. É como ser um detetive, né? Só que para pacientes que, literalmente, não conseguem dizer onde dói. É essa a realidade deles, todo santo dia. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje, para entender como a inteligência artificial está entrando em cena como uma nova ferramenta de investigação, uma que ajuda a tomar decisões mais rápidas, mais certeiras no diagnóstico. Então, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender a fundo qual é o desafio de um veterinário. Depois, vamos conhecer esse tal assistente de IA, entender como ele pensa. A gente vai ver um caso prático, um diagnóstico acontecendo na real, e para fechar, vamos dar uma espiada no que o futuro reserva para essa tecnologia. Bora começar? Bom, para começar, vamos mergulhar de cabeça nesse mundo do diagnóstico veterinário. É importante a gente entender a pressão gigante que esses profissionais sentem no dia a dia. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como é que um veterinário descobre o que está errado se o paciente não fala? É por isso que eles são verdadeiros detetives. O trabalho é juntar cada pequena pista, vinda de tudo que é lado, para conseguir montar o quebra-cabeça da saúde do animal. E olha, é um trabalho sob uma pressão absurda, porque eles precisam pegar todas as peças desse quebra-cabeça, sintomas, resultados de laboratório, o histórico do bicho, os sinais físicos como letargia ou dor e juntar tudo isso. E detalhe, é tudo contra o relógio. Afinal, a vida de um pet, que é parte da família de alguém, está ali em jogo. Pois é, e é exatamente nesse ponto que a tecnologia aparece. Ela surge para oferecer mais uma peça bem importante para ajudar a resolver esse quebra-cabeça. Mas tem um ponto que é fundamental deixar bem claro aqui. O objetivo não é de jeito nenhum substituir o veterinário. A ideia é outra. É criar uma espécie de copiloto inteligente, uma ferramenta super poderosa que vai ampliar a capacidade do profissional e, claro, acelerar o diagnóstico. Para se ter uma ideia, esse sistema consegue analisar milhares de casos e uma quantidade enorme de dados em segundos. Ele identifica padrões nos sintomas que, às vezes, um ser humano poderia deixar passar. Ele sugere exames que fazem sentido, lista as doenças mais prováveis e até recomenda tratamentos que funcionaram bem em casos parecidos. É, na prática, um otimizador e tanto para o trabalho na clínica. Ok, mas como é que essa IA pensa? Vamos entrar um pouco mais a fundo agora e desmistificar a tecnologia por trás desse assistente. Então, a base de tudo é um método chamado árvore de decisão. Para simplificar, imagina um fluxograma super inteligente. Cada passo é uma pergunta, e cada resposta te leva para um novo caminho até chegar numa conclusão. É basicamente uma série de perguntas de se isso, então aquilo, que vão guiando o sistema passo a passo até um resultado lógico. E a base de tudo isso são regras bem simples e lógicas. Tipo, se o animal está com febre acima de 39,5, então o próximo passo é investigar uma infecção. O modelo de inteligência artificial é treinado com centenas de regrinhas como essa, todas, claro, baseadas em protocolos clínicos que já existem e são validados. Agora, a verdadeira mágica acontece quando essas regras simples são conectadas, uma na outra. Cada resposta a uma pergunta, tipo, tem febre? Sim ou não? Leva o sistema por um caminho diferente dentro daquela árvore de decisão. E assim vai se criando uma trilha, um caminho lógico que começa nos sintomas e termina numa conclusão super específica e, o mais importante, baseada em dados. Beleza, vamos sair um pouco da teoria. Que tal a gente ver um exemplo do mundo real? Ver como tudo isso se junta para formar um diagnóstico na prática. Então, vamos imaginar a cena. Um veterinário está atendendo um cãozinho. Ele vai lá e insere os dados vitais e os sintomas que ele está observando direto no sistema. Temperatura de 39,7, frequência cardíaca em 140, respiratória em 42 e por aí vai. E aí, em questão de segundos, a IA pega todas essas informações, processa tudo e começa a percorrer aquela árvore de decisão complexa para encontrar o caminho mais provável. E o que ele devolve? Um resultado claro, direto ao ponto. Risco alto, infecção ou febre. O sistema, na hora, já aponta qual é o problema mais provável com base naqueles dados que foram inseridos. Mas o pulo do gato está aqui, na clareza. O sistema não fala só, pode ser infecção. Ele vai além. Ele mostra que a probabilidade de outras coisas graves, tipo uma hemorragia, é zero. Isso para o veterinário dá uma confiança gigantesca na hora de tomar a decisão. Tá, legal. Mas o que tudo isso quer dizer para o futuro da medicina veterinária? Vamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Olha, o potencial é absurdo, né? A gente está falando de diagnósticos mais rápidos, muito mais precisos, com menos chance de erro humano. Só que, claro, para isso tudo funcionar bem, a tecnologia precisa de alguns cuidados.
A qualidade dos dados que alimentam a IA, por exemplo, é crucial. E a segurança dessas informações também são os pilares, né? Sem isso, o sistema não é confiável. Isso tudo nos leva à conclusão mais importante de todas. A inteligência artificial é um instrumento de apoio. Ela não é um substituto. No fim do dia, a intuição, a experiência do veterinário, isso continua sendo o principal. A IA entra como um conselheiro muito, muito poderoso. Isso deixa a gente com uma reflexão para o futuro. Se a inteligência artificial pode ajudar a gente a entender pacientes que não conseguem falar, imagina só. Em que outras áreas essa colaboração incrível entre a mente humana e a máquina poderia simplesmente transformar o nosso mundo?